coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Gostaria que vocês abrissem um texto correlato em Provérbios também, capítulo 21, versículo 2. Provérbios 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Muito bem, vamos orar. Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra e que ela, ó Deus, tenha autoridade, ó Deus, superior sobre a nossa vida, para que aquilo que ouvimos e aprendemos dela seja obedecido, aplicado na nossa vida. Por isso, ajuda-nos nesse momento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lembra que Provérbios não é um livro de leis, nem de promessas. Provérbios é um livro de observações, obviamente, observações que foram registradas por inspiração do Espírito Santo de Deus, porque Salomão foi inspirado pelo Espírito de Deus para escrever estes provérbios. Isso não significa que estes provérbios sejam os únicos que ele tenha escrito, ou as únicas observações que ele tenha feito a respeito da vida, mas estes foram escritos e foram registrados por uma inspiração divina. Então, eles têm um papel na nossa vida. Na nossa vida, eles mostram aquilo que é verdadeiro em relação aos homens. Mostram com duas intenções muito claras. Uma delas é nos alertar a respeito de nós mesmos. E a outra é nos orientar a respeito do que nós devemos fazer. Essa orientação, como eu já disse, ela não tem peso de lei, mas ela tem peso de sabedoria. Não é lei, mas eu tenho a opção de viver com sabedoria ou não, com prudência ou não. E o livro de Provérbios, ele me oferece um caminho prudente, um caminho de sabedoria. E se nós formos sábios, nós vamos atentar para essas palavras, porque elas são para nós um caminho do temor e da sabedoria diante do Senhor. Lembra que o livro foi escrito numa linguagem poética, e essa poesia toda, ela não faz muito sentido na nossa língua, porque é uma poesia que leva em consideração a vocalização dessas palavras. Então, no hebraico, isso é como uma melodia, especialmente esses dois primeiros versículos aí do capítulo 16, eles têm uma sonoridade muito próxima mesmo. Então, quando isso era lido, era como uma melodia, como uma música. Para nós não temos esse aproveitamento do texto. Mas o texto, ele apresenta de 2 em 2 versículos, provérbios complementares, né? Então, o 1 e o 2, um complementa o outro. Eles foram introduzidos pelo capítulo 15 aqui, pelos provérbios do capítulo 15, especialmente da segunda parte do capítulo 15, e o assunto aqui é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É isso que esse texto está falando. Salomão, sem usar essas terminologias da nossa teologia sistemática, mas ele está falando sobre isso. Ele está falando que o homem é responsável por aquilo que ele faz, mas ao mesmo tempo Deus é soberano, Deus está governando. Especialmente nesses 2 versículos, isso aparece claramente da seguinte maneira: o homem, ele tem a capacidade de planejar, ele faz planos e ele executa. Só que o que ele executa, diferente daquilo que ele planeja, o que ele executa é exatamente aquilo que está no decreto eterno de Deus. Planos e sonhos eu posso ter vários. Inclusive planos e sonhos que são contrários ou esquisitos ou disforme daquilo que Deus traçou para a minha vida. Mas aquilo que eu vou realizar, isso eu vou realizar de acordo com o decreto eterno de Deus e absolutamente responsável pelo que eu vou fazer. Porque é plano meu, decisão minha de fazê-lo, mas esta decisão eu só vou conseguir levar a cabo se Deus aprovar, se Deus bater o carimbo de que eu posso fazer isso ou não, mesmo que seja de repente uma coisa que vai me gerar consequências disciplinares. Ok, a responsabilidade é minha, mas fazendo isso eu não vou ferir os decretos eternos de Deus. Esse é o assunto
que ele está tratando no capítulo 15, que ele está tratando também no capítulo 16. Mas como esses dois versículos são muito conhecidos e nós usamos o tempo todo, eu escolhi refletir um pouco com vocês sobre eles. O Provérbios capítulo 21 e versículo 2, que a gente leu também, ele é um texto correlato que faz apenas uma alteração, né? Aqui nesse texto nós temos que o Senhor pesa o espírito, enquanto quando nós chegamos lá no capítulo 21, versículo 2, diz que o Senhor sonda os corações. Provérbios 21, 2 está mais claro do que o que está aqui no Provérbios 16, versículo 2. Os dois textos estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo que eu posso escolher, eu posso planejar caminhos, e esses caminhos sempre, ao meu olhar, vão parecer caminhos bons, caminhos direitos. Mas Deus vai julgar as intenções do meu coração. E é aí que entra então o nosso assunto nessa manhã. Nós somos sonhadores por excelência. Nós sonhamos com coisas, nós planejamos coisas. Nós fazemos a nossa agenda mensal, nossa agenda semanal, nossa agenda anual, e nós contemplamos objetivos. E esses objetivos todos, aos nossos olhos, eles sempre vão parecer os melhores. E então isso é natural nosso, e é natural que aos meus olhos, os meus sonhos, os meus planos, os meus caminhos pareçam bons. Agora, os meus sonhos, os meus planos e os meus caminhos estão sendo orientados por quem? Naturalmente estão sendo orientados pelo meu próprio coração, ou pelo coração das pessoas que estão ao meu redor, pela opinião delas, pela a maneira com que elas estão fazendo as coisas. Já Deus, quando Ele vai bater o martelo para dizer sim ou não para um plano meu, Ele não vai se deixar orientar pelo meu coração. Antes, Ele vai julgar o meu coração, Ele vai julgar o meu espírito, as minhas intenções, e Ele vai me dar o sim ou não, não de acordo com a minha opinião, mas Ele vai dar o sim ou não de acordo com a opinião dEle. E é aí que muda, é isso que faz a diferença nesse texto. Vocês já devem ter observado e já devem ter pensado e visto isso. Quando um de nós coloca um negócio na cabeça, não adianta você chegar lá e falar, ó, vem cá, isso que você está querendo fazer não vai ser bom por causa disso. E aí a pessoa vai contra-argumentar com 1 milhão de argumentos que ela vai achar positivos. Eu decido iniciar um negócio novo. E aí chega alguém e diz para você assim, olha, eu não sei, eu acho que era melhor você ser mais prudente, você ter paciência, porque esse negócio não é um bom momento, ou não é o melhor caminho. Mas daí você começa assim, não, mas olha, eu pesquisei isso, eu vi aquilo outro, isso dá certo, e eu tenho certeza, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu sempre sonhei. Quer dizer, todos os argumentos que você usar, a pessoa vai usar um argumento a favor dela. É disso que estes dois versículos estão falando. O coração do homem pode fazer planos. Depois a primeira parte do versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Ou seja, eu planejo de acordo com o meu coração. Logo, o meu coração aprovando, os meus olhos também vão aprovar. Então, para nós, está tudo ótimo. Porque eu planejo de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu coração. Mas Deus não vai fazer assim. E é por isso que muitas vezes Deus diz não para as coisas que nós queremos fazer. Ou por isso que muitas vezes nós fazemos, e parece que Deus gosta de nos fazer aprender também dessa maneira, nós fazemos e daí quebramos a cara, e depois a gente se volta. E aí, depois que a gente quebra a cara, a gente começa a enxergar as falhas dos nossos planos, dos nossos projetos. Aí a gente vai lá e diz, olha, mas por que eu não lembrei disso? Por que eu não pensei nisso? Estava claro que não ia dar certo. Estava lá. Mas o meu coração não me deixou ver. Por que o nosso coração faz isso ou prega essas peças em nós? Bom, talvez a resposta para isso esteja lá em Jeremias 17, versículo 9. Você lembra o que está escrito lá? Também é uma frase muito conhecida, né? O coração do homem é desesperadamente corrupto. Então veja só, que péssimo conselheiro nós arrumamos na hora de fazer planos. Nós arrumamos como conselheiro o nosso coração.
O nosso coração vai lá e limpa a minha vista para enxergar só o que é bom naquilo que eu estou planejando. E o resultado lá na frente pode ser devastador. Por isso, muitas vezes Deus vai entrar no meio desse projeto e Deus vai fazer o que com esse projeto? Deus vai fazer eu parar. Deus vai dizer não. Deus vai interromper. Então, quando Salomão está escrevendo isso para nós, e ele está pensando em soberania de Deus e responsabilidade humana, ele está dizendo assim, olha, não confie no seu coração, ele não é o melhor conselheiro. Ele não é. Agora, Deus nos fez com um coração e com uma mente criativa para produzir planos. Não há erro nisso, não há problema nisso. Então, Salomão está dizendo, olha, sonha, planeja, traça caminhos. Faça isso o tempo todo, mas lembra de uma coisa, você precisa colocar isso tudo diante de Deus, porque o melhor caminho e aquilo que vai dar certo, isso tem que vir da boca do Senhor. Essa decisão não pode ser sua, porque você é um juiz que está assediado pelo seu próprio coração. Você não é um bom juiz para julgar nem o que é melhor para você mesmo. O interessante é que a nossa sociedade propõe exatamente o contrário. A nossa sociedade diz que você tem que fazer aquilo que o seu coração está mandando. A gente ouve isso o tempo inteiro. Você lê isso em revista, você lê isso em jornal, você ouve isso na televisão, em filme, em música. O tempo inteiro a nossa sociedade está exaltando essa capacidade do nosso coração de tomar decisões boas. Enquanto que a Bíblia faz o movimento exatamente contrário. A Bíblia diz, olha, sonhar, ter a criatividade de planejar, isso é maravilhoso e isso é próprio. Deus nos fez assim. Agora, esses planos, eles precisam ser entendidos da seguinte maneira. Muitas vezes a intenção que está por trás de um plano desse, ela é ruim. Ela é resultado de desejo e de anseios de um coração que é um coração maculado pelo pecado, inclinado ao pecado. E então esse coração, ele vai te induzir, ele vai te conduzir, ele vai te fazer gostar de caminhos que vão parecer bons aos teus olhos, mas na realidade eles são caminhos de morte. Eles são caminhos que vão te levar para a queda. Então eu preciso considerar isso. Eu sou responsável pelo caminho que eu trilho, eu diante de Deus planejo muitas coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu faço planos, e esses planos, eles nascem no meu coração. Agora, Deus é o melhor conselheiro que eu tenho, porque Ele consegue fazer uma leitura isenta do meu coração. A minha leitura do meu coração não é isenta. A minha leitura não é. O meu coração não é um juiz isento, mas Deus é. Por isso que tudo que eu sonho, tudo que eu planejo, eu preciso trazer diante do Senhor, em oração, em profunda dependência, para que o Senhor confirme isso. Caso contrário, eu vou ficar o tempo inteiro batendo com a cara na parede, eu vou ficar o tempo inteiro tendo que dar, depois de um passo para frente, tem que dar 2, 3 para trás. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não só os nossos planos pessoais, mas muitas vezes o nosso próprio coração, mas muitas vezes na hora de formular planos, a gente se deixa levar emocionalmente por outras pessoas. Alguém que chega lá e fala assim, olha, deu certo, eu fiz isso, olha, foi fantástico. E aí você embala. Ou às vezes uma pessoa de quem você gosta, que você está atraído emocionalmente, né? Um namorado, uma namorada, leva você para um caminho que não vai ser bom para a sua vida. Por quê? Porque você está envolvido emocionalmente com aquilo. E a gente precisa, quando eu sei que eu estou numa situação em que eu não posso fazer boas escolhas, porque eu estou inclinado, eu preciso trazer diante de Deus, orar e falar, Senhor, meu coração está cheio de planos. Eu estou com a minha mente borbulhando de ideias, mas eu sei que isso tudo está sendo influenciado pelo meu coração. Então eu queria que o Senhor me orientasse, porque eu sei que a orientação do Senhor, ela é segura, ela é sábia, ela é perfeita, e eu não quero fazer as coisas de acordo com o meu coração. Então eu preciso sempre considerar isso. Deus me fez com uma mente criativa, com um coração sonhador,
para que eu sempre tenha boas ideias, para que eu sempre tenha muitas ideias, para que eu sempre tenha um desejo no coração de fazer alguma coisa. Mas isso tudo, uma vez que eu sou um homem pecador, que nós estamos numa condição em que o pecado ainda macula a nossa vida, isso tudo precisa ser usado com muito temor diante do Senhor, porque essa criatividade, ela pode estar sendo usada pela minha natureza pecaminosa para me levar para uma situação ruim. E é isso que esse texto diz então: todos os caminhos são puros aos seus olhos. Ou seja, se eu estou planejando, eu nunca vou boicotar um plano meu. Eu não vou ir lá e eu mesmo vou destruir o meu plano. O meu plano aos meus olhos sempre vai ser o melhor. Mas Deus, Ele vai julgar, Ele vai pesar o meu coração para ver o que é que está me motivando a tomar esta decisão. Muito bem, quando eu levo isso daqui um pouco mais adiante nas Escrituras, eu tenho algo ainda mais sério e mais importante. Até aqui nós estamos lidando com algo que é um conselho prático para a vida. Mas é óbvio que toda a Escritura ela está mostrando também uma verdade mais profunda, uma verdade mais séria. E quando eu levo este mesmo texto aqui para o Novo Testamento e comparo com o que eu tenho lá, eu chego no Novo Testamento e eu encontro uma religião que aos seus próprios olhos parecia ser a melhor de todas as religiões. Essa religião fazia com que os homens se sentissem puros aos seus próprios olhos. Essa religião fazia com que os homens se sentissem santos aos seus próprios olhos. Quando eu chego no Novo Testamento, eu encontro um judaísmo, uma religião forte, uma religião cheia de tradições, uma religião cheia de cerimoniais, alguns realmente extraídos das Escrituras, outros extraídos da tradição que eles tinham, mas eu encontro um grupo de pessoas que têm uma visão extremamente elevada a respeito de si mesmos. E eles se sentem puros, e eles se sentem ótimos, e o caminho que eles escolheram para viver a vida religiosa deles parece fantástico, parece maravilhoso. E aí Jesus olha para esse povo todo e diz: olha, vocês não passam de um bando de hipócritas, porque na realidade vocês são como sepulcros caiados, sepulcros rachados, porque do lado de fora vocês aparentam que são santos, vocês aparentam que são espirituais, do lado de fora vocês aparentam ter reverência, do lado de fora vocês são 1000%, mas eu vejo do lado de dentro, e do lado de dentro vocês estão podres. Veja, estou pegando o mesmo texto lá de Provérbios e estou aplicando aqui. Há caminhos que ao homem parecem bons, parecem puros, mas Deus vai pesar o espírito. Então, o mesmo texto de Provérbios que a gente pode aplicar nos planos práticos da nossa vida, ele precisa ser aplicado à luz de Cristo. E à luz de Cristo eu tenho que tomar muito cuidado com essa religiosidade que eu escolho, que eu planejo, que eu organizo, que me dá uma sensação de que eu sou alguém santo, puro, justo e reto, quando na realidade Deus está pesando o meu espírito. E 99% daquilo que a gente apresenta como característica de religiosidade é alguma coisa que só existe do lado de fora, porque do lado de dentro não existe. O Senhor Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai, porque o que sai é a essência do que está do lado de dentro, e o que está do lado de dentro é ruim, é um coração desesperadamente corrupto, é uma natureza pecaminosa. E eu não posso me iludir achando que porque esteticamente, ou formalmente, ou externamente, eu me encaixo perfeitamente dentro de uma religião. Olha, eu consigo cumprir todas as demandas dessa religião, eu estou sempre presente, eu faço isso, faço aquilo outro, e quem me vê fala: caramba, aí vai um bom crente. Mas a avaliação que pesa não é essa. A avaliação que pesa é a avaliação do Deus que sonda o meu coração e pesa o meu espírito. Esse Deus sabe quem eu sou realmente. E esses caminhos que aos meus olhos parecem bons, diante de Deus eles não têm valor. Não têm valor. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, falando sobre galardão, ele fala que tem muita gente que faz isso, faz aquilo outro, faz milagres, faz proezas, mas quando chegar no último dia vai passar para a glória como que chamuscado.
Porque na hora que passar pelo fogo, as suas obras serão provadas e não vai sobrar nada. Ainda vai deixar o cara com o cabelo meio queimado ainda. E aí entrou pela graça, só. Mas não está levando nada consigo. Mas de repente aos olhos do homem foi grande. Foi o grande pregador, foi o grande evangelista, foi o grande presbítero, diácono, foi o grande organizador de eventos. De repente aos olhos da igreja foi alguém muito grande, mas que na glória entrou chamuscado. Em outras palavras, o que ele quer dizer com entrar chamuscado? Significa que entrou só pela graça mesmo, porque não sobrou mais nada. E é o jeito que nós vamos entrar, mas alguns vão, em nome de Cristo Jesus, fazer muitas coisas e Deus vai galardoar essas pessoas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o que eu estou fazendo parece para os outros que seja altruísmo, que é ato de espiritualidade, que é alguma coisa resultado de um coração regenerado, quando no fundo é uma intenção, é um desejo meu de querer de repente aparecer, de querer ser reconhecido. Então, o mesmo texto lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento eu posso aplicá-lo com uma profundidade maior. Eu posso pensar na eternidade, eu posso pensar em fé, eu posso pensar em religião. E esse texto me leva para uma situação em que o próprio Senhor Jesus, ele desmascara a minha religião, quando ele diz que o que determina se o que eu estou fazendo glorifica a Deus ou não, é aquilo que o meu coração intenciona fazer, não aquilo que as minhas ações contam. Tem muita gente que, se você analisar a vida externa, você vai dizer, essa pessoa glorificou a Deus do dia que ela nasceu até o dia que ela morreu. Mas quando o Senhor olha para tudo isso daí, o Senhor olha como este coração estava fazendo, o que estava por trás desse coração. E de repente o que nós encontramos no nosso coração não é o mesmo altruísmo que aparentemente está estampado nas coisas que nós fazemos externamente. Por causa disso, o Senhor Jesus pregou para aquele povo, e o Senhor Jesus chamou homens religiosos ao arrependimento. Jesus entrava dentro do templo, no meio dos sacerdotes, no meio dos levitas, e chamava esse povo ao arrependimento. E eles ficavam furiosos com Jesus. Como é que ele pode estar vindo aqui falando para a gente se arrepender? Nós somos a cúpula da religião judaica. E em pouco tempo Jesus começou a ser odiado por eles, exatamente porque o Senhor Jesus ia lá e os tratava como pecadores. E nós vivemos numa época em que, insistentemente, você ouve, em muitos lugares por aí, uma mensagem que só fala do amor, só fala da graça, só fala da misericórdia. Por quê? Porque é uma mensagem que quer agradar para encher a igreja. E aí as pessoas ficam com a falsa sensação de que os caminhos delas são puros e são bons, quando na realidade não é verdade. Não tenham dúvidas, os judeus da época de Jesus eram muitas vezes mais religiosos do que nós. Muitas vezes. Eles faziam coisas que nós provavelmente nunca faremos. A maioria destes homens, eles conheciam o Antigo Testamento, ou pelo menos o Pentateuco, eles conheciam de cor, coisa que para nós é impensável. E foi para essa gente que fazia cópia da Bíblia de cor, bem dizer, do Antigo Testamento, foi para essa gente que Jesus se dirigiu de forma tão dura. Se o Senhor Jesus julgou a religião deles de forma tão dura, imagine o que Jesus faria conosco. Então eu preciso considerar que talvez, aos meus olhos, a minha religião esteja muito boa, os meus negócios estejam muito bons, o meu caminho esteja excelente, mas eu preciso lembrar que Deus pesa o meu coração, Ele sonda o meu espírito. A avaliação que Deus faz das coisas que eu faço não é a mesma que um ser humano comum faz, porque a avaliação de Deus, ela começa pelo meu coração. Qual é a intenção? Qual é a motivação? Por que eu estou fazendo isso? E nessa manhã eu queria trazer essa reflexão para vocês, para que a gente pensasse sobre isso. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus, ele precisa ser um relacionamento em espírito e em verdade. Não adianta eu tentar dourar, essa terminologia, nem todo mundo compreende o que é. Não adianta eu tentar dourar pílula diante de Deus. Não adianta eu tentar ficar enfeitando as coisas diante de Deus. Porque Deus me conhece do jeito que eu sou. Deus sabe como eu sou. Por isso que
o autor de Provérbios está dizendo, olha, você pode fazer planos, porque é próprio do coração do homem fazer planos, mas você precisa lembrar de uma coisa, Deus pesa o seu espírito, e a resposta certa é aquela que vem dele, porque a que vem do seu coração está maculada pelo pecado. Eu preciso entender isso. O Senhor Jesus também disse isso. O Senhor Jesus, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o que ele estava dizendo? Olha, os teus caminhos te cansam, as tuas opções te deixam exausto, as tuas vontades exaurem da sua alma toda a força que você tem. Vinde a mim, que eu vou dar alívio para você. Por que em Cristo nós encontramos alívio? Por quê? Porque o jugo dele é suave e é leve, ou seja, o que ele tem para me oferecer não é pesado. Ele me oferece a graça, o perdão. Ele me oferece um caminho onde eu vou segui-lo. Eu não vou ficar inventando coisa. Eu vou andar nas pisadas dele. É um caminho fácil? Não, não é. Mas é um caminho seguro. É o caminho que eu vou da noite para o dia fazer mundos e fundos? Não, não é. É um caminho em que eu vou trilhar devagar, um dia de cada vez, dependendo do Senhor. É um caminho muitas vezes de humilhação, mas é o caminho que tem um resultado garantido, porque o Senhor Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer também. A garantia é Ele. Então, eu preciso considerar seriamente sobre isso. Eu vejo aqui hoje, aqui nós temos gente solteira, adolescente, gente jovem, gente pensando em casar, eu tenho gente casada, eu tenho gente separado, tem viúvo, tem gente de todo tipo aqui, tem idoso, tem criança, a criança está lá embaixo, tem adolescente, e cada um de nós tem um plano e um projeto diferente, mesmo aqueles que já estão de cabelo branco ainda têm planos, e têm projetos, mas eu preciso lembrar de colocar esses planos, esses projetos diante de Deus, para que eu não seja de forma ruim, influenciado por um coração tendencioso. Eu preciso deixar que o Senhor me dê a direção, porque Ele sim vai me dar uma orientação segura. Meu coração pode estar inclinado para muitas coisas, mas Deus não. Deus tem uma vontade reta, perfeita, santa. E essa prática, ela começa exatamente em olhar para o Senhor Jesus e seguir o Senhor Jesus. Confiar nele, depender dele todos os dias. Lembrar que o meu caminho, em primeiro lugar, foi entregue a Cristo Jesus no dia que eu reconheci que Ele é o meu Rei, que Ele é o meu Senhor. Então eu não posso sair daqui na segunda-feira, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, eu não posso sair por aí fazendo isso. Na segunda-feira eu tenho que lembrar do que Tiago diz. Amanhã, se Deus quiser, nós viajaremos, nós iremos a outra cidade, e lá nós trabalharemos, e lá nós produziremos, e lá nós teremos prosperidade. Se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu nem acordo amanhã cedo. Então, eu preciso lembrar disso. É um texto pequeno, mas dá para falar muitas coisas sobre esse texto, porque esse texto é muito importante para a minha vida. Deus governa todas as coisas, mas a responsabilidade é sempre minha. Por isso é bom pedir ajuda para Ele e dizer, Senhor, o Senhor que governa, sabe tudo que é bom, sabe o que é certo, sabe o que é melhor, já escreveu essa história, me orienta, porque eu estou com a mente aqui fervilhando de ideias, mas essas ideias elas nascem primeiro no meu coração, e o meu coração pode estar me pregando uma baita de uma peça. Então eu não vou me mover enquanto o Senhor não deixar claro o que é bom para mim. Então pesa o meu coração, sonda o meu espírito. E Davi não vai fazer isso, diferente de Salomão. Salomão não é o único rei que faz isso. Davi faz isso também. Davi, lá no Salmo 139, ele diz o quê? Ele fala, Senhor, eu sei que não dá para fugir do Senhor, o Senhor está em todos os lugares, todas as minhas palavras já foram definidas pelo Senhor antes que eu existisse, os meus dias contados e determinados, e hoje, Senhor, hoje eu estou com ódio dos inimigos do Senhor. E aí, aparentemente parece, olha, isso é ótimo, eu tenho um bom conhecimento sobre Deus, e eu estou com ódio de quem odeia o Senhor. Tem coisa mais justa do que essa? Mas Davi sabe que o seu coração é enganoso, então ele fala o quê? Ah, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, olha para ver se essa ira que eu estou sentindo aqui pelos inimigos do Senhor é justa. Porque aos meus olhos parece uma coisa lógica. Eu
não só não concordar, quanto eu sentir raiva de quem está na direção contrária do Senhor. Mas antes de executar isso, Davi ora e fala para o Senhor: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ou seja, Davi não queria o quê? Davi não queria que aquilo que parece puro aos seus olhos o iludisse, porque os seus olhos também estão influenciados pelo seu coração. Então tem coisa que às vezes a gente está achando que é perfeito, que é santo, que é justo, mas na realidade eu estou sendo influenciado por um coração tendencioso. Então nesta manhã nós cantamos, né? As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Que realmente seja sempre assim na nossa vida. Que o nosso destino não seja dirigido, pelo menos aqui falando, humanamente falando, eu sei que teologicamente não é mesmo. Mas que a gente não tenha essa intenção e essa prática de viver tendo ideias e sair fazendo sem parar primeiro e consultar o Senhor. Porque é dele que vem a resposta certa. Porque até mesmo quando Deus me aprovar numa coisa que vai me trazer dificuldade, eu sei que eu estou fazendo algo que Deus queria que eu fizesse para meu aperfeiçoamento. Mas o duro é quando eu faço alguma coisa e eu sei que novamente eu não vou ter como fugir do governo de Deus, eu vou fazer, mas eu fiz sem a anuência, sem a autorização de Deus. E daí eu vou ter que me envergonhar e me humilhar duplamente, porque daí eu vou ter que dizer: Senhor, perdão por não ter perguntado. E Senhor, perdão por ter feito algo errado. Então é diferente de quando você passa por uma circunstância e você sabe que Deus está te fazendo passar por aquilo ali e você tem consciência disso, mesmo que seja difícil. É diferente de quando eu passo por desobediência. Ok? Vamos ficar em pé e nós vamos cantar mais um hino que fala sobre as muitas bênçãos que o Senhor nos deu. Enquanto nós cantamos, aqueles que vieram com seus dízimos e ofertas podem trazê-lo, e depois estaremos orando em relação a esse assunto, para que Deus nos ajude, para que a gente possa melhorar nisso e lembrar de colocar todos os nossos planos sempre diante do Senhor. Hino 63. Ser da vida as vagas procelosas são, sermões abertos julgas as bênçãos logo de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já fez, por todas as vezes que o Senhor já nos livrou dos caminhos maus, dos caminhos que nós mesmos traçamos, ó Deus, e muitas vezes estávamos iludidos, enganados pelo nosso coração. E nós, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor jamais nos abandona, jamais desiste de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos no teu amor e na tua graça sentir confiança, ó Deus, porque são imutáveis sobre a nossa vida. Mas, ó Deus, o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã é que o Senhor nos ajude a sermos mais prudentes, mais sábios, ó Deus. E quando, ó Pai, nós planejarmos, quando nós traçarmos um caminho, que nós nos lembremos, ó Deus, de que nós não podemos deixar que quem dê a última palavra seja o nosso próprio coração, seja a nossa mesmo, mas que nós ouçamos o Senhor, que nós busquemos do Senhor a orientação segura para a nossa vida, para que o Senhor nos livre, ó Deus, dos tropeços, para que o Senhor nos livre, ó Pai, das ciladas, muitas delas preparadas pelo nosso próprio coração, para que o Senhor nos dê a certeza de saber que se vamos atravessar por um vale, que nós atravessemos, ó Deus, porque fomos enviados para lá pelo Senhor, para sermos provados, para sermos treinados, amadurecidos, nunca por nossa própria desobediência. Assim, ó Deus, suplicamos que o Senhor sonde o nosso coração, como Davi pediu, que o Senhor sonde o nosso coração, porque hoje mesmo, nesse momento, todos nós temos em nosso coração, em nossa mente, ó Pai, sonhos, planos, projetos, e nós pedimos ao Senhor, nos ajude, ó Pai, para que nós não demos nenhum passo que venha trazer prejuízo para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa família. Antes, ó Deus, que o Senhor nos ajude a confiar e descansar na orientação segura do Senhor para cada um de nós, independente da nossa idade, independente, ó Pai, dos planos, em que área seja, na área profissional, seja nos relacionamentos, seja, ó Deus, na nossa vida, no nosso trabalho como servos do Senhor na Tua igreja, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que possamos realmente fazer aquilo que for a Tua vontade e não, ó Deus, apenas a influência do nosso coração pecador. Pedimos isso, ó Deus, te agradecemos por esta manhã, pedimos, ó Pai, a Tua bênção agora sobre as aulas que teremos, que o Senhor nos conduza no aprendizado da Tua palavra e que todos nós sejamos, ó Deus, ensinados e convencidos, ó Deus, a obedecer aquilo que a Tua palavra nos ensina. Pedimos isso nesta hora e te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram trazidos, ó Deus, a gasofilácio. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias da igreja, suprindo as necessidades, e também, ó Deus, o Senhor abençoe a nossa igreja, para que nós possamos realizar a obra do Senhor com toda a disposição. Em nome de Jesus que te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor.